imagem impressionante do acidente que deixou 75 feridos na zona oeste da cidade. Marcelo Vieira, que impacto, hein? Pois é, Fábio, uma imagem que mostra o exato momento do choque entre esses dois ônibus. Repara só, olha só, o ônibus tenta desviar do carro que diminui a velocidade, acaba batendo de frente. Uma imagem impressionante, um choque violento que deixou as frentes dos dois ônibus completamente destruídos. A gente vê nas imagens, logo depois do choque também, Fábio, que passageiros descem do ônibus, claro, apavorados com essa forte colisão, Fábio. Olha, eu tô vendo ali, um foi jogado pelo para-brisa do ônibus. Olha de novo, o sinal tá amarelo, fechou. Aí esse carro branco que você tá vendo, isso é um problema que acontece muito no trânsito. Ele finge que vai, ele dá a entender pro motorista que ele vai avançar ali porque ainda tá amarelo, só que parece que o motorista se ligou que ele tem um pardal. Aí ele acaba freando, o motorista vai jogar pro lado para não bater na traseira do carro branco e acaba batendo de frente. Viu ali que o homem foi jogado para fora do ônibus, Marcelo? Foi sim, Fábio. O impacto da batida é impressionante. Olha só, os dois ônibus batem de frente, Fábio. Justamente como você falou, o ônibus que seguia para Sepetiba, olha só, tenta desviar do carro que diminui a velocidade e acaba batendo de frente. Um choque inevitável na Pedra de Guaratiba, na Avenida das Américas, que deixou 75 pessoas feridas nesse choque. Para você ter uma ideia, 5 delas ainda continuam internadas, sendo que são os dois motoristas dos ônibus, Fábio, que também continuam entre essas 5 vítimas internadas em hospitais, Fábio. É verdade. Marcelo, na verdade isso é a continuação da Avenida das Américas, já tem até outro nome, mas todo mundo popularmente chama aí de Avenida das Américas. Olha de novo a batida e o detalhe do homem que é jogado para fora, olha, repara que ele vai parar na altura da roda do outro ônibus que bateu em direção contrária. As pessoas vão saindo do ônibus e quase um homem atropelado por um outro veículo que está vindo. Eu repito, se você chegou agora ao RJ Record, são imagens de um grave acidente que aconteceu esta semana na zona oeste do Rio de Janeiro, quando 2 ônibus bateram de frente. Marcelo, é muito raro a gente conseguir ter o registro de um acidente como esse, com uma riqueza tão grande de detalhes. São câmeras da 7 Rio que tem nessa localidade, é isso? Câmeras da 7 Rio, da Prefeitura, que registraram esse flagrante, o momento exato da colisão entre esses dois ônibus. Era fim de tarde, os dois ônibus estavam cheios, daí esse número de 75 pessoas feridas. É claro, foi um choque muito violento, como a gente vê nas imagens, e agora, Fábio, o Detran instaurou um processo administrativo justamente para apurar as causas do acidente. E se ficar comprovada aí a responsabilidade de um dos motoristas, justamente esse que desvia do carro, né, Fábio, e acaba batendo de frente com o ônibus que vinha no sentido contrário, ele pode ser submetido aí àquele cursinho de reciclagem, viu, Fábio? Marcelo, é o mínimo que pode ser feito uma situação como essa, se comprovada a responsabilidade dele. Olha, o carro branco fez menção de frear, primeiro fez menção que ultrapassar, depois freou. Resta saber se o motorista do ônibus também não estava numa velocidade excessiva a ponto de não conseguir frear na medida que o carro da frente parou. Aí ele vai jogar para o lado para desviar. Aliás, Marcelo Vieira, vamos combinar, isso é um ato reflexo da gente quando está dirigindo. O carro da frente freou bruscamente, a gente tenta jogar para o lado. Nessa hora foi uma coincidência infeliz que o ônibus vinha exatamente no mesmo local. E aí foi a batida de frente. A tendência é justamente essa, Fábio. Você percebe que o carro diminui a velocidade por causa do sinal amarelo. E aí, como o outro ônibus também vinha em velocidade, Fábio, o choque foi inevitável. Marcelo, obrigado pela... Morre ao bater numa árvore. Alexandre Colim, onde foi isso? No Rio de Janeiro, Adriana, na praia do Flamengo. Segundo testemunhas, o motorista ele estava em alta velocidade e perdeu o controle ao ser fechado por um táxi. Você observa no detalhe, Adriana, o veículo inteiramente destruído. Puxa vida, hein, Colim? Exatamente, a árvore, Adriana, é como se a árvore... abriu o veículo ao meio. Dentro do veículo, exatamente. Olha só que imagem impressionante, Adriana. A árvore praticamente rompeu, cortou o veículo naquele trecho, na exata parte onde fica o motorista deste ônibus do transporte coletivo. Que provavelmente foi essa pessoa que saiu morta dessa história, né? Exatamente, Adriana. 30 pessoas estavam neste ônibus. O motorista, ele morreu na hora. E você repara mais uma vez que a árvore, ela rasgou o veículo ao meio. Dos mais de 20 feridos, 7 estão em estado grave e estão internados em hospitais. Foram internados, socorridos em hospitais da região. E os outros passageiros tiveram apenas escoriações. Acidente grave.